Olá, eu sou Solange Matilde, psico-oncologista, apresentando o programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. Hoje nós vamos falar um pouquinho de emoções, mesmo porque as emoções neste momento parecem uma montanha russa, sobem e descem a todo momento. Principalmente a emoção do medo, quando surge o diagnóstico. É a fase mais complicada de você controlar o seu medo, de você sentir o medo, e você tem inúmeras situações. A princípio, eu acho que o grande medo é o medo da morte. Uma outra coisa que surge muito é o medo da dor. Nós temos medo de sentir dor, como será essa dor, se ela será controlável ou não, se existe algum medicamento para controlá-la. Nós temos medo também da recorrência da doença. Imaginamos que ao longo do tratamento vamos ficar curados, mas que em algum momento isso pode retornar. Uma outra coisa que aflige as pessoas e a todos nós que sofremos com câncer é o tratamento. Nós temos muitas dúvidas com relação ao tratamento. Há uma preocupação grande também com a cirurgia, principalmente quando ela for uma cirurgia mutiladora. Algumas pessoas se preocupam e têm medo da anestesia, é um medo bastante comum que aparece. A quimio e a radioterapia também têm algumas ideias que são fantasiosas e outras são reais. Quando a gente começa a falar de medo, parece que é um grande bicho, né? É um bicho-papão. E para que isso não tome conta da nossa vida ou atrapalhe até o tratamento, nós precisamos falar um pouquinho. Na medida que nós falamos do medo, o medo diminui o seu tamanho e fica um pouco mais controlável. Então, uma das primeiras coisas que você precisa entender é do que é que você tem medo nesse tratamento, na cirurgia, na anestesia. E se for importante para você, se você for do tipo que gosta de informação, busque informações, que isso pode ajudar você a ter um maior controle sobre o seu medo. Uma outra forma de você lidar com ele é conversar com pessoas. Pessoas que são suas amigas, pessoas que são familiares, mas tem que ser aquelas pessoas que têm coragem de enfrentar e de ouvir o que você deseja falar. É bom também que neste momento você evite situações que lembrem de medo. Evitar programas que falem de situações difíceis no mundo, no seu bairro, na sua cidade. Você pode procurar um grupo de suporte. Nesse grupo você vai notar que as pessoas vão falar de medos diferentes. E você também terá uma maior possibilidade de falar daquilo que te aflige. Você pode procurar também um terapeuta. Muitas pessoas gostam de conversar com um terapeuta que já teve câncer, principalmente câncer de mama. Mas algumas pessoas preferem exatamente ao contrário. Então, seria interessante você buscar um terapeuta e pense e sinta se você quer uma pessoa que já passou por essa experiência ou você quer uma pessoa que não saiba nada sobre isso. Uma outra forma para te ajudar é fazer visualizações. No momento oportuno, nós vamos explicar o que é uma visualização e vamos passar algumas para você. Você pode utilizar também uma forma de você imaginar uma caixa e você colocar todos os seus medos dentro dessa caixa. Coloque todos, desde o mais pequeno até os mais complicados. Imagine que você está colocando essa caixa no armário. Guarde essa caixa no armário e se distancie do medo. Isso funciona bastante. Uma outra coisa que você pode fazer é procurar um esporte que você goste, uma arte marcial. O Aikido, o Tai Chi Chuan, que trabalha principalmente com a questão da harmonia, do equilíbrio, a Hatha Yoga, a Raja Yoga. Se você tem uma vida espiritualizada, você pode procurar os seus mentores espirituais, em pensamento, através da intuição, ou conversar com alguma pessoa da sua comunidade espiritual ou da sua igreja. Uma outra coisa que alivia e nos traz segurança é o contato com a natureza. Ao passearmos num parque, ao olharmos para uma flor, admirarmos a natureza, um rio correndo, um céu bem azul com as nuvens branquinhas, isso também pode trazer alguma tranquilidade para você. Descubra qual seria o melhor jeito de você controlar o seu medo. Para cada pessoa pode ser uma forma diferente.
Além do medo, você já deve ter percebido que pode aparecer uma série de outras emoções. O medo talvez seja mais forte dela para quem tem a permissão de senti-lo. Mas você também vai ter que aprender a lidar com a ansiedade, uma ansiedade que não é a ansiedade do dia a dia, ou com a preocupação de uma reunião, ou com o pagamento que você precisa fazer. Mas, na verdade, uma ansiedade um pouco mais exagerada, que vai alterar a sua respiração, o seu sono, o seu apetite. E você pode chegar a até mesmo ter a emoção na forma de um terror. E aí é necessário realmente a ajuda de uma pessoa mais profissionalizada, que pode te dar algumas orientações. Uma outra sensação que aparece comumente é o pesar. Você vai ter que lidar com uma série de pesares, porque você vai perder a sua vida cotidiana, o seu jeito de lidar com as coisas. Nesse momento é a montanha-russa, você vai subir e descer. É natural que você fique muito confusa, tenha dúvidas quanto ao tratamento, se é esse médico que você quer ficar, se você quer ou não quer fazer o tratamento, enfim, isso também faz parte deste momento difícil da sua vida. Uma outra situação interessante é que nós possamos imaginar, pensar, entrar em contato com o fracasso. Nós acreditamos que temos uma vida saudável, alegre e feliz e que alguma coisa em mim fez com que eu fracassasse. Então, é uma outra emoção que você vai aprender a lidar com ela. A desilusão também está presente. Eu me lembro que no meu caso, eu achei que em 6 meses eu fosse resolver tudo que eu teria para resolver. E aí descobri que passaram-se anos e eu me desiludi achando que ia ter um começo, meio e fim. Então, na verdade, a gente tem que lidar também com essa questão da desilusão. A apatia aparece principalmente nos momentos de quimioterapia, onde a sua energia já é um pouco menor. Mas lembre-se que você também pode utilizar exercícios físicos, passeios para sair da apatia. Uma outra coisa bastante interessante que aparece com o diagnóstico de câncer, com o tratamento, é a solidão. No início, talvez as pessoas estejam muito mais próximas de você, mas como é um tratamento longo e que exige muito esforço e energia, muitas vezes você vai ter que lidar com a emoção. Vai ter que lidar com a solidão. Principalmente quando você não estiver numa boa fase, porque as pessoas ficam com medo de entrar em contato com a doença e com a morte. Então aproveite os seus momentos de solidão para ler, para fazer coisas que você gosta. Você pode também ter um sentimento de desconexão. Você estava com uma vida equilibrada, estava tudo em ordem, e de repente você fica desconectada com a sua vida cotidiana, com o seu trabalho e até com Deus. Isso pode lhe trazer bastante amargura. Mas também aparecem umas outras emoções que não são essas tão negativas ou desagradáveis como eu falei. Aparece também a gratidão, quando você recebe a atenção de um profissional, de um amigo, de um familiar, e você se sente grata com ele. Você aprende a utilizar a gratidão. A sua fé pode ficar renovada. Talvez a doença funcione para que você busque essa renovação da fé. E buscando a renovação da fé, você vai se sentir também mais conectada. Então nós temos a desconexão, mas também temos a conexão. Você que vai decidir por qual caminho você quer seguir. Você pode aprender bastante com a emoção de amor, com o compartilhar com a sua família, com o apoio que você recebe dos amigos e ter uma nova visão de relacionamento. Esperança não pode faltar. Qualquer livro que você leia ou os profissionais que tratam disso sempre vão falar da esperança como algo bastante importante. Busque esperança na espiritualidade, com seus amigos, nos seus projetos de vida, na sua família ou nos seus filhos. Lembre-se também da ternura. Você não é um robô, você não é um gigante, você não é uma pessoa rígida, você tem ternura, você tem doçura e talvez a doença possa te trazer nesse momento o desenvolvimento da ternura. Lembre-se da cortesia, de ser cortês com seus familiares, com os outros pacientes que muitas vezes estão do seu lado. A coragem também é uma outra emoção bastante importante
eu achei que eu não tinha coragem e na doença eu descobri que eu tinha bastante coragem. Falando um pouco dessas emoções, é para que você aumente o nível da sua consciência. E nesse sentido, todas as emoções negativas e positivas vão lhe ajudar a aumentar a sua autoconsciência. Quero continuar insistindo que é natural neste momento que você flutue de um estado para outro, que você fique nessa montanha russa. Nós aprendemos com a doutora Elizabeth Kubler-Ross a respeito de algumas fases que em todas as pessoas que têm uma doença crônica ou uma doença difícil, pelas quais a gente passamos. Na verdade, eu vou falar numa ordem, mas isso pode acontecer em ordens diferentes ou quase ao mesmo tempo. Então, num primeiro momento, nós entramos em negação, que é negar o que está acontecendo. Não pode ser comigo, eu não estou doente, deve ser algum erro, esse exame não está correto, esse médico não está sabendo o que está acontecendo comigo. Então, nós entramos num estado de negação com aquilo que está acontecendo. Num outro momento, nós podemos entrar em contato com o medo, que a gente já falou bastante, né? O medo da dor, o medo da morte, do tratamento. Em algum momento, nós precisamos e vamos entrar no estado da raiva. Ter raiva de nós mesmos, ter raiva da doença, desse mundo porque é poluído, ou do alimento que me fez mal, ou de alguém que cuidava de mim e não cuidou, do medicamento que não funciona. Então, é também muito natural que a raiva apareça. Um outro momento interessante, depois da gente passar pela negação, pelo medo, pela raiva, aparece o momento da barganha. O momento da barganha é aquele momento que eu vou barganhar, ou com o médico, preferivelmente com Deus, com algum santo da minha devoção, dizendo, olha, se eu ficar curada, eu vou doar tantas cestas básicas, ou eu vou refazer o meu casamento, ou eu vou dar mais atenção para os meus filhos, enfim. Nós tentamos barganhar, principalmente numa instância divina, para que aconteça a cura. E, naturalmente, muitas coisas vão acontecendo e nós podemos entrar numa fase de depressão. Porque eu já neguei, eu já tive medo, eu já tive raiva, eu já tentei fazer uma barganha com quem quer que fosse e eu começo a entender que eu não consegui nada disso. Eu preciso olhar para a doença e o tratamento, que às vezes é muito longo e rígido. Então, é natural que nós entramos em depressão. Neste momento, o médico está apto a te indicar algum antidepressivo. Se ele não indicar, você também pode pedir. Bom, passando por outras essas fases, é interessante que nós possamos chegar na aceitação. E aí é onde a cura acontece, é onde os tratamentos se tornam mais suaves, porque eu não estou rejeitando, eu não estou subindo e descendo com as minhas emoções e, na verdade, eu passo a ser uma parceira, alguém que contribui com os tratamentos. É impressionante quando nós temos aceitação que até a quimioterapia, os efeitos que são mais comuns da quimioterapia, por exemplo, de enjoo, você conseguir controlar até mesmo o enjoo, voltar a ter apetite e não ter tantos transtornos como normalmente acontece, porque você aceitou aquilo que está acontecendo na sua vida. É importante que você entenda cada passo do tratamento, do diagnóstico, de toda a situação que você passa, cada passo é um passo. E você pode ir se desenvolvendo, você pode ir crescendo com essa situação. E trate cada coisa no seu momento. Por exemplo, ao momento da cirurgia, então tire as suas dúvidas em relação à cirurgia, se você vai colocar prótese, se não vai, se é neste momento, se é no outro momento, se vai ser alguma incisão mais radical, enfim, lide com a cirurgia. Depois você pensa no tratamento e discute com o seu médico o que é melhor. Se você preferir, você pode saber dos efeitos antes, ou se você não quiser, não precisa saber nada disso. É importante que você entenda que cada coisa deve estar no seu lugar e você enfrentá-la uma de cada vez. Então você tem o processo da químio, logo depois você terá o processo da rádio. E lembre-se que ao passar pela cirurgia, por todos os tratamentos, a químio, a rádio, você estará cada vez mais próximo da cura. E é essa a sua aceitação e a sua participação.
O câncer não é um resfriado, não é uma doença que vai passar rapidamente, é uma doença normalmente crônica, que leva algum tempo de tratamento e talvez você possa escolher, ao invés de ficar se lamentando e se vitimizando, você pode aproveitar esse momento para um momento de transmutação. Talvez a doença venha te trazer um presente, talvez ela traga para você a vida que você deixou de viver em outros momentos. Então, não tenha a doença como algo terrível que Deus lhe enviou ou que a vida lhe proporcionou. Mas aceite-a como um convite para rever a sua vida, o seu trabalho, a sua família e a sua vontade de estar na vida, a sua vontade de viver. Uma das coisas que eu gosto de perguntar aos meus pacientes quando inicio o tratamento é: por que você não quer viver? E aí nós começamos a investigar quais são os motivos que levam a pessoa a adoecer e a sair da doença. E é esse o convite que eu quero fazer para você. A doença pode ser um grande professor. Comece a pensar como está a sua vida, o que você quer deixar para trás, no passado, e o que você quer vivenciar no seu dia a dia. Volte a viver com a sua família, com seus amigos. Talvez você queira mudar de trabalho, talvez você queira desengavetar aquele projeto que você guardou por tanto tempo, aqueles sonhos que você abandonou na sua adolescência, na sua infância, ou talvez algum planejamento que você fez o ano passado, esqueceu-se, né, dos seus sonhos, das suas viagens, das suas fantasias. Então, nós vamos falar em termos de transmutação. O câncer como uma forma de transmutação na sua vida. E assim, nós convidamos você para sempre acessar o nosso programa e aprender um pouquinho mais. Lembrando que nós podemos responder às suas perguntas, às suas dúvidas e atender também às suas sugestões. O nosso e-mail é o contato@tvwebluz.com.br. No assunto, por gentileza, coloque o nome do nosso programa, Missão de Amor. Nós estamos também no Twitter e no Facebook. Você pode nos acompanhar e convidar os seus amigos para assistir um pouquinho das informações que nós estamos passando. Eu agradeço a sua atenção e aguardamos um novo encontro com muito carinho e amor.